tá? O desenvolvimento 1, a partir do momento que você passa a introdução e vai para o desenvolvimento 1, agora sim você já é obrigado a trazer elementos técnicos, tá? A parte poética você já fez. Então, agora você não pode mais ficar restrito a elementos poéticos, a elementos artísticos. Você tem que trazer um elemento técnico, né? Provas teóricas ou provas, né, efetivas, tá bom? Então, o primeiro passo é entender, a primeira prova que você tem, né, a fonte aí é IBGE, beleza? A fonte é do IBGE, é que a população brasileira, ela está cada vez mais velha, ela está envelhecendo, tá? A pirâmide brasileira, ela está mudando e, consequentemente, se você tem novas realidades sociais, se você tem novas realidades etárias, é preciso pensar em transformações, em medidas para isso. Então, por exemplo, você tem que pensar num processo de melhor composição do sistema público de saúde para atender uma população que demanda mais atenção da saúde, né, que demanda mais atenção das instituições de saúde no Brasil e, ao mesmo tempo, também está crescendo. Ao mesmo tempo, além de ter mais necessidades, é uma população cada vez mais numerosa. Então, falar de envelhecimento, falar dessa realidade, trazer isso como um fato, vai ser um bom início para o seu desenvolvimento 1. Tá? É um bom início, porque é um fato. Tá? É uma prova que você tem aí às suas mãos. E aí, você pode ter duas opções. Você pode trabalhar pela filosofia, com Michel Foucault, tá? Que traz o conceito de biopoder. Para Michel Foucault, nós possuímos diferentes relações de poder na sociedade. Tá? As relações humanas são relações de poder, beleza? Foucault, ele entende que as instituições, família, escola, Estado, prisões, trabalho, tá? As relações de trabalho, enfim, as instituições de uma maneira geral e as relações sociais, elas trazem relação de poder. E essas relações de poder, elas se manifestam de múltiplas formas. Uma das formas é sobre como o nosso corpo deve se comportar. Tá? O que nós devemos, por exemplo, fazer, como nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Com quem nós devemos nos relacionar, beleza? O conceito de biopoder é um conceito muito amplo, tá? Então, quando Foucault fala sobre essa relação de micropoder referente ao corpo, é biopoder, beleza? Mas, Paulo, e como é que isso se vincula com a ideia dos idosos? Bom, a gente sabe que os idosos, eles são indivíduos que na relação de poder, eles estão em desvantagem. Eles não são colocados numa situação de exclusão, de marginalidade, tá? Então, você tem uma sociedade que é construída e pensada para os mais jovens e não para os mais velhos. Então, há uma relação de poder, de exclusão, de marginalização e de opressão sobre os mais velhos, que vivem em condição quase de cárcere privado. Quantos dos seus avós, quantos dos seus parentes mais velhos não têm condição de sair de casa porque tem péssimas calçadas, o sistema de transporte público são ruins, os degraus, né, dos ônibus são altos. Você tem, por exemplo, fizeram uma experiência sobre faixa de pedestre, se não me engano, em São Paulo, e o tempo da faixa de pedestre ele é muito curto, de tal modo que um idoso que tem dificuldade de locomoção, ele não consegue atravessar a faixa de pedestre de determinadas ruas, porque o sinal abre muito rápido. Então você tem uma relação de poder aí que pune os mais velhos, porque ela é controlada pelos mais jovens. Então você pode colocar isso no seu desenvolvimento. Uma outra coisa que você pode colocar aí no seu desenvolvimento, no desenvolvimento 1, é a ideia de necropolítica. E aí você faz um casamento lindo entre Foucault e Achille Mbembe, tá? E a gente tem visto muito a teoria do Achille Mbembe agora com a crise da pandemia, né, com a pandemia do Covid-19. Esse certo desleixo, essa certa despreocupação, né, pelo menos inicial com o Covid, quando se falava, mas só morrem os mais velhos.
Ué, e os mais velhos não têm direito à vida, não? Os mais velhos não têm direito à preservação da sua vida, não? Porque quando a pessoa fala com desdém que o Covid só mata os velhinhos, só mata os mais velhos, significa dizer então que os mais velhos podem morrer. Sem preocupação, que só haveria preocupação com o Covid se ele matasse os mais jovens. É um absurdo, tá? Então, para o Achille Mbembe, existem hoje em exercício, né, governos e estados que adotam políticas na qual estabelecem quem pode viver e quem deve morrer. É claro que quando Achille Mbembe falou sobre isso, ele estava falando sobre negros, ele estava falando sobre pessoas marginalizadas. A teoria dele é para tratar sobre essas pessoas. Ele não falou sobre idosos. O que você vai fazer? Você vai adaptar o conceito dele, né, a teoria filosófica dele, para os idosos. Certo? Ok? Beleza?